Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão do mercado da taxa de gestão do patrimônio. Hoje é segunda-feira, dia 24, mês terminando. Bom, segue aqui o Boletim Focus, né, o último que acabei de receber, né, e a gente segue com essas revisões, principalmente do IPCA para baixo e principalmente do PIB para cima. Né? 13ª semana que a gente vê o dólar estável e a 18ª semana que a gente vê a taxa de juros estáveis. Então é importante a gente entender que os modelos ainda continuam sendo ajustados, né? Olha só, à medida que vai terminando 22, 23 vai ganhando mais relevância, a gente percebe já a inflação bem próxima do centro da meta, né? Ou em caminho ao centro da meta. Né? Então é importante a gente ver esses ajustes acontecendo aqui, né? Bom, narrativas do mês, né? Essa notícia aqui, né? Eleito mais uma vez, terceiro mandato inédito, né? E toda a tua atuação e toda a encenação que ele fez ali com os membros da oposição. Né? Ficou feio. Inclusive, acho que o mercado está muito atento a isso. No mais, olhar aqui essas revisões, né, a gente já tem aqui algumas empresas a mais da amostra com referência, né, e a gente vê que o dado permanece aí na região dos 70-30, né, ou seja, mantendo aquele fôlego inicial que a gente viu nas demonstrações dos resultados passados e, portanto, ainda trazendo uma certa vamos dizer, uma certa expectativa de que isso possa piorar, pelo menos do meu ponto de vista, tá? Bom, aqui a agenda da sexta-feira, né, a gente vê aqui o núcleo de vendas no varejo, veio pior do que esperado, né, em várias linhas, no mensal, no anual, a gente vê vendas no varejo em vários países, aqui na Grã-Bretanha, na região, aqui no México, aqui no Canadá veio relativamente melhor, preços de novas casas veio relativamente pior, vendas no varejo veio relativamente melhor. Né? E aqui no dia de hoje, dá uma olhada aqui, feriado, e no Irã, na Índia, perdão, opa, na Índia, na região da Europa, na França, o PMI da indústria veio relativamente melhor do que o esperado, né? O índice de confiança, quando a gente olha no serviço, veio pior do que o esperado, então a indústria está um pouco mais confiante, mas o serviço está um pouco mais preocupado. Né? Aqui na Alemanha, a mesma coisa com relação à indústria, né? Relativamente um pouco mais preocupado aqui. Né? Serviços um pouco diferente daqui, né? Serviço na Europa, na França está um pouco mais preocupado, aqui está mais otimista, na indústria na Alemanha está um pouco mais preocupado e aqui está um pouco mais otimista. E aí a gente olha para a região do euro como um todo, né? E aqui a gente vê que no dado do agregado a situação não está muito boa. Né? A Grã-Bretanha também está aqui. Né? E aí depois a gente olha os dados, principalmente aqui, um pouco mais importante, americano no dia de hoje. Tá? Olhando os principais índices, teve uma semana forte de recuperação, nada sobe em linha reta, assim como nada cai em linha reta. Primeiro ponto a testar será por aqui, deveria ser por aqui, mas o fato é que deixou um ponto importante aqui como suporte, como a gente já veio comentando nos indicadores nas semanas passadas. Portanto, ficar atento ainda, né? A situação por lá, na minha ótica de ver, ainda não melhorou, não traz nenhum alívio, os dados de balanço não apresentam significativas melhoras em relação é, ao que a gente viu no resultado passado. Claro, 70-30, né? 70% dos resultados reportados até agora, uma amostra muito pequena, veio melhores do que o esperado. Não é de todo ruim, porém, aí eu ainda não estou confiante nessa alta aqui, tá? Que a gente verifica. Né? Para quem tem uma confiança, topos e fundos crescentes. Simples assim. Aqui, por enquanto, é topos e fundos decrescentes. Então, para isso, para mudar essa dinâmica, a gente tem que começar a ver uma dinâmica melhor, né? Topos e fundos crescentes, a gente pode pensar numa mudança diferente. Por enquanto, a gente só
contasta que pode ter feito um novo fundo, um fundo para alguns um pouco mais baixo, né? Alguns ativos um pouco mais baixo, outros nem tantos, portanto a gente não pode dizer, mas fazer uma afirmação categórica que houve aí uma perda de fundo, porque nem todos os índices perderam, né? O fundo. E o VIX um pouco mais contido, numa região aqui um pouco mais alta, aliviando abaixo de 30, uma boa notícia. O petróleo também abrindo a semana com uma pequena desvalorização, né? Porém ainda distante da mínima, e eu acredito ainda, né, precisa perder a mínima da semana anterior para a gente achar que tem uma força de venda um pouco maior aí. Por hora, por enquanto, eu ainda mantenho meu palpite de que a gente deve voltar aí à casa dos 90 para o WTI, a casa dos Brent, casa $100. Vamos acompanhar. Os ativos de risco de bonds americanos, né, o Tesouro, diminuiu aqui um pouco a demanda, o fechamento da curva, né? Ou seja, aumentou uma certa demanda pelos títulos a esses níveis. Vamos acompanhar, isso mostra talvez tenha chegado num patamar interessante, mas hoje é segunda-feira, início da semana, mais fácil comentar o fechamento da semana passada, que foi evidentemente de uma queda, como a gente pode olhar, bem forte, né? Bem forte. Tá? O ouro é a mesma coisa, né? Tanto como ativo para a indústria, né? Como para reserva de valor, talvez chegando aí num patamar interessante. Ainda não tenho esses dados atualizados, por isso vou ficar sem eles no momento. Aqui a bolsa chinesa, né? Olha só a queda dos principais índices chineses, mais de 4, quase 4 aqui, 3,9, 2,16, né? Uma queda importante. A gente olha Japão e Coreia, uma queda mais positiva. No âmbito da Europa, todos bem fortes, puxando forte, talvez porque na sexta-feira a gente teve um mercado mais forte, mas o futuro americano também aqui respirando no campo positivo. O CDI de 5 anos brasileiro sai aí da faixa dos 300 e volta a ficar a taxa de acima, abaixo dos 300, então 292. A gente olha que o Bitcoin acima dos 19 mil pontos, o Ethereum acima de 1.300. Né? E aqui, título de 10 anos americanos acima dos 4, né? Patamares bem elevados. E aqui no Brasil, a gente vê aqui uma alta muito forte em outubro, né? 8,99, né? 9, 14%, transformando o Ibovespa já num ativo de maior valor no ano, quando a gente compara a inflação e a dólar. Bom, aqui, o plataforma da Quantis, o índice aqui, contrato futuro dos estrangeiros, a gente tem um estoque positivo e na sexta-feira eles reduziram um pouco. Os nacionais têm um estoque bem negativo e reduziram bem na sexta-feira. Quando a gente olha aqui a posição em relação ao dólar, os estrangeiros têm um estoque agora bem forte no negativo, né? Vem transitando, né, entre positivo e negativo, bem forte negativo, aumentou essa posição, e os nacionais tinham um estoque bem negativo, diminuindo fortemente, mas fizeram uma manutenção no campo negativo na semana passada. E aqui o índice, né? Testando aqui essa região, né? Aqui olha no semanal, né? Um ponto importante, rompendo toda essa parte aqui do canal, né? Tentando romper definitivamente esse canal. Olha o corpo real do campo no mensal, né? Olha que vela interessante, corpo real interessante, rompendo o topo anterior. É possível esperar uma queda aqui para testar esse topo para depois, novamente. Mas chegou a atingir aí a máxima, né? Aqui próximo, máxima aqui de 120 mil pontos, né? Então bateu aqui como a gente havia imaginado que aconteceria, e o dólar aqui perdendo, ou na região aqui das mínimas intermediárias aqui, né? Então é importante te ver, né, o corpo real para baixo, importante ver a dinâmica acontecendo, né? E muito disso foi antecipado, um movimento aqui bem desenhado, né? Deu para aproveitar um pouco esse movimento aqui
Agora, evidentemente, estamos numa região que foi resistência, é resistência, né? É de esperar, né, uma inversão de polaridade para testar isso aqui como suporte, né, para depois a gente alçar, né? Então, tem o topo anterior aqui, é primeiro suporte, aqui depois, para depois alcançar. É assim que o mercado funciona. Ou, claro, evidentemente, dado o mercado futuro americano, a gente pode seguir buscando novos patamares, rompendo definitivamente esse ponto aqui e começar a atuar aqui 25 a 130 mil pontos. E o dólar efetivamente vir aqui para patamar de 5 mil ou 5 dólares, né? Ou até um pouco mais baixo. Na sexta-feira, Petro e Vale 0,85, os demais ativos 1,5, no agregado 2,38 do IBX100, né? Uma variação aqui testando aqui uma normalidade, né? O topo da normalidade, né? Em termos nominais, volatilidade no curto aumentando, no 21 dias mais estável, aqui o fechamento praticamente toda a curva que justificaria essa variação positiva nos ativos. Maiores altas, maiores quedas, tanto na semana, mês e ano, e suas respectivas espelho e quedas. Né? Com relação à semana passada, vamos dar uma olhada aqui nos principais índices, destaque positivo aqui para o índice financeiro, né, e para o BOVA11, né, puxado aí principalmente para o índice financeiro. Então, destaque mais negativo aqui para Small Cap 11 e para índice de consumo, que subiu menos, ou até mesmo o imobiliário que ficou no negativo. Apostaria no imobiliário essa semana, como balanço do índice. Tá? Por enquanto, nada me chama a atenção aqui. Veja, o BTC, né, teve um alívio e logo aumentou. Né? Os players aliviaram um pouco e já aumentaram a posição. Né? Olha só o estoque aqui para outubro crescendo. Os mais alugados, os mais devolvidos, e aqui o estoque dos ativos mais alugados em relação ao free float. E a gente vê aqui, né? 1, 2, 3, 3 ativos aí do setor imobiliário que eu estou identificando aqui. Espero que não tenha passado nenhum aqui. Então, a gente vê aí que o setor imobiliário está sendo alvo de uma venda aí um pouco mais maciça. Tá? E aí, na curva de juros, aqui a gente olha, né, a inflação implícita em relação a 5 dias abriu bem, embora a gente vê revisões constantes do IPCA para baixo. Né? É importante acompanhar essa mudança aqui, mas de sexta para quinta pouco muda. Basicamente é isso que eu tenho para dizer para vocês. Agradeço demais a atenção de vocês até aqui. Qualquer sugestão ou crítica, por favor, deixar aí. Crítica positiva, negativa, por favor, deixar para que a gente possa melhorar ou entre em contato. Agradeço demais a atenção, obrigado e até amanhã.